Primeira coisa, quer falar? Não, pode começar. Nós vamos colocar, então, todas as coisas que você precisa fazer para o seu filho virar um idiota, fechou? Aperte os cintos e vamos nessa. Primeira coisa, então, é não conte histórias para os seus filhos. Por que não contar histórias? Você vai fazer o seguinte, você não vai contar histórias, e isso vai fazer seu filho ter uma grande capacidade de idiotice, porque ele não vai ser criativo, ele não vai se entregar a storytelling, ele não vai, de forma nenhuma, sonhar nem realizar, porque você não pegou a melhor fase do cérebro dele, Exato. onde ele deveria estar vislumbrado com a energia de histórias de terceiros, histórias bíblicas, histórias sobre o futuro. Isso vai prejudicar muito ele a ponto dele ser um idiota mesmo. Porque quando você não conta história para os seus filhos, você não ajuda eles a ativarem a criatividade. É uma das formas poderosas para a criança desenvolver o poder imaginativo dela. Quando você não conta histórias para uma criança, você atrapalha e dificulta o processo de alfabetização dela. Então, quando você não conta histórias para uma criança, você não tem a oportunidade de se conectar com o seu filho de uma forma emocional, né? Você não cria memórias com o seu filho. Eu lembro de histórias até hoje que a minha mãe, as minhas avós contavam. Então, a criança, ela é uma esponja. Ela absorve tudo. Então, aproveite essa oportunidade. Estabeleça uma dica. O Rafael falou que minha filha nunca ouviu uma história aqui em casa. Comece hoje, Rafael. Comece hoje. Urgente. E uma dica é: separe um momento do dia para ler história para os seus filhos. Se você não souber criar histórias e contar de cabeça, tá tudo bem. Pega livro. Gente, aqui em casa, eu desenvolvi um prazer em comprar livro para eles. E é tão legal que quando eu vou comprar, eles ficam loucos do lado. Ai, compra esse também? Porque eu compro pela internet, eles ficam, compra esse também? Ah, não, compra esse, eu quero esse. Teve uma coisa que eu fiz, eu não sei se você estava junto. Na escola a gente faz o rodízio de livros, né? E aí a gente recebeu um livro bem grande, assim, sobre árvores. A gente tem o de abelhas e a gente recebeu de um coleguinha sobre árvores. E eu sentei para ler o livro com todos. Quando eu abri o livro, eu senti um cheiro tão delicioso de livro, sabe? Aquele cheiro tão delicioso de livro. Aquilo ali, eu fui em cada, eu falei, gente, Ela olha o realmente cheiro desse livro. pirou com esse negócio de cheiro do livro. E é muito massa. Você lembra Olha da que árvore delícia o cheiro desse livro. Aí todos, eu quero cheirar. Aí o Miguelzinho, ai, que gostoso o cheiro do livro. Então, Animal. assim, são memórias. Memórias O nosso afetivas. cérebro, ele está registrando. Quando ele sentir aquele cheiro de novo, ele vai falar assim, nossa, esse cheiro, ele vai relacionar esse cheiro com afeto, porque a minha mãe parou o que ela estava fazendo para sentar do meu lado e prestar atenção em mim e me dar atenção. No segundo item que a Carol vai comentar aqui, vai tocando o terror. Se você quer que o seu filho vire idiota, enfie seu filho dentro de uma bolha. Colocar o filho numa bolha. Tem pais que fazem muito isso como uma forma de super proteção. A criança não pode cair no chão. Ninguém pode brigar com o filho da mãe, que a mãe vai lá na escola aprontar esquete. Meu bebezinho, não. Meu preciosinho, não mexe com ele. My precious. Não toca no meu filho. O que você está fazendo com o seu filho? Você não está expondo ele a conflitos para que se desenvolva, para que ele desenvolva inteligência emocional. Aquelas mães, eu lembro uma vez de ver uma moça que o menino colocava a mão no chão, a hora que ele botava a mão no chão, ela vinha com lenço umedecido e limpava a mão dele. Aí ele botava a mão no chão de novo, ela limpava a mão dele. Aquele tanto, sabe? Aquele tanto de lenço limpando a mão do menino aquele tempo inteiro. Gente, uma criança dessa não desenvolve imunidade. Não tem nada como a vitamina
de sujeira. Terceira coisa, anota aí. Não ativar sensores emocionais. Ou seja, seu filho vai ser um desgovernado, ele não vai saber medir nada. E isso está relacionado às bolhas, E né? está relacionado a bolha às leituras. E a bolha física, porque se você não permite seu filho brincar na terra, seu filho ter contato com sujeira, com bactérias, com vírus, gente, seu filho não vai desenvolver imunidade. Vai ser aquela criança que é sempre doente. É incrível, né, Pablo? Os meninos ficavam muito doentes dos 6 anos, 5 anos para frente, o Lourenço e o Benjamin acabou, né? É impressionante. Sim, ó, vocês vão fazer o seguinte, todo mundo vai escrever assim, eu quero investir no meu filho. Eu quero investir. Na verdade, eu vou investir no meu filho. Por quê? Porque você tem que ter um departamento dentro da sua casa, esse departamento, só para vocês saberem, tá? Conheço de Bíblia, né? Estudei teologia. A Bíblia que eu indico para os seus filhos é essa aqui, ó. Falando de Bíblia, é monstra. Eu entendo de Bíblia, eu sou estudioso disso. Só vale a pena. Quase 3 décadas mexendo com isso, então eu entendo um pouquinho. Essa Preocupa Bíblia não, tem você prazer. também vai aprender. Pablo, eu não tenho não dinheiro para comprar. Não faz isso não, porque você também vai aprender. Você vai ensinar princípios e valores para o seu filho. Não faz isso não. Não lê para o seu filho, não. Então, a terceira coisa, não ative sensores. O que é sensor? Você vai anotar na frente assim, ó. Bom senso. O que é bom senso? Bom senso, você vai lembrar do bom sensor. O que é uma pessoa governante? É uma pessoa que tem muitos sensores. Vou te dar um exemplo. Se você tem um sensor espiritual, você é uma pessoa magnífica. Se você tem um sensor emocional apurado, que você consegue desapegar, consegue tomar decisão no vídeo de condição, ensinar isso desde pequeno para os seus filhos. Vou dar um exemplo de um sensor, tá? Aqui as crianças nasceram nessa casa falando o seguinte, eu não consigo. O que a gente ensinou? Você consegue o que quiser. Sim. E aí eles fazem chorando e reforçam esse sensor. Sim. Eu consigo o que eu quiser. E mesmo chorando, vai lá e faz. Sim. Então, os sensores emocionais. Criança caiu. A gente espera a criança levantar. Claro, se ela estiver atacada ali, estiver machucada, nós vamos pegar. Mas em 100 casos, 99, é só você instalar um sensor. Quer que seu filho vire idiota? Deixa ele criado como se fosse gado jogado. Tem uma coisa sobre sensores emocionais que aconteceu hoje, o Pablo nem sabe. Eu levei eles no shopping agorinha, e aí eu dei um valor para cada um, para que eles pudessem comprar um presente. E aí eu falei, olha, vocês podem comprar tanto separadamente, quanto juntar o dinheiro. A minha mãe deu, acho que 50, e eu dei R$200. R$100 para cada um. Falei, ó, R$100 para cada um, e minha mãe deu 50. E aí, no final das contas, o que eu falei? Vocês podem escolher, ou compra cada um, ou escolhe um e compra os dois. Pablo, você não tem noção da crise que foi. Você não faz ideia da crise que foi. Esses meninos, porque um queria uma coisa e o outro queria outra. Esses meninos choravam, assim, um chorava para um lado, outro chorava para o outro. Eu falei, olha, 5 minutos, se vocês não decidirem, nós vamos embora. Aí, no meio dos 5 minutos, eu falei assim, ó, tem uma proposta para fazer, que eles queriam um de bem mais caro, sabe? R$200 mais caro. Falei assim, eu tenho uma proposta. Eu compro mais caro, compro o que vocês querem, o que o Benjamin quer, o que o Lourenço quer, e não tem presente de Natal. Já vai aqui. Não, de forma alguma, não quero não, de forma alguma. Final das contas, os dois entraram num acordo, foram lá, escolheram um brinquedo, eu acho que depois de 20 minutos, os dois entraram num acordo e compraram felizes o brinquedo que os dois queriam. Eu fiquei tão feliz de ver aquele aprendizado dos dois, porque eles tiveram que aprender a serem generosos, eles tiveram que aprender a ter aliança um com o outro, eles aprenderam a negociar, porque eu negociei umas 2, 3 vezes com eles. Então, assim, exponha os seus filhos a sensores emocionais. Deixe o seu filho aprender a lidar com frustração. Nomeie as emoções para o seu filho. Isso vai gerar uma inteligência emocional neles e vai enriquecer. Estão perguntando se os meninos acreditam em Papai Noel. Não. Não. E é até problemático esse momento, porque se ele vê um Papai Noel com crianças na fila, tá fazendo isso. Ele vai lá e evangeliza as crianças falando, o Papai Noel é da Coca-Cola, não caiam nisso, é golpe, tá aí, cai quem quer. Aí a gente tem que ajustar e falar, você não pode ser deselegante, tem crianças que vivem, né, debaixo desse drama. O Miguel ainda tá na fase que ele vê, ele fala, Papai Noel. Eles aprendem aqui em casa que o Papai Noel é um personagem.
que o motivo do Natal é reunir a família, é a gente ser grato pelo nascimento, pela vida, pela morte e ressurreição de Cristo, e que o Papai Noel é um simples, mero personagem. Ana Constantino falou, quanto mais vejo vocês, lindos, mais eu vejo que o meu casamento é falido. Não, então você vai mudar o viés do seu cérebro, porque o cognitivo negativo está pendendo muito. Você vai fazer o seguinte, quanto mais eu vejo a live de vocês, mais eu quero um casamento próspero. Uau. É o jeito que você fala, determina, pensa e tem postura. Não faça isso, mas que bom que você escreveu. Porque se você escreveu é porque sua alma está gritando e pedindo ajuda, e nós acreditamos. E nós estamos fazendo live para casamentos que estavam falidos como o seu até ontem. Esse é o objetivo. O objetivo é esse, tá? E eu li. Ela deve estar fazendo, eu fiz isso para chamar atenção, o marido deve estar do lado rindo agora, será? Quarto ponto. Não investir tempo de qualidade com seus filhos. Você não falou esse, né? Não. Não investir tempo de qualidade com seus filhos. Que não está relacionado com o primeiro não. Não investir tempo de qualidade com seus filhos. Ou seja, se você quer filhos doentes emocionalmente, não invista tempo. Deixe essas crianças ao léu ou na criação. Coloque eles numa escola onde tem muro, né? Coloca numa escola onde tem grade. Coloca eles cercados dentro de uma casa, de um apartamento, sempre cercado. Não tenha tempo de qualidade com eles. Não vá para o ar livre com eles. Não faça nada, né, com seus filhos. A Carol teve uma tacada aqui de gênio. Ela chegou um dia e falou, vamos colocar nossos filhos, um de manhã, 2 à tarde, e depois nós vamos inverter. Por quê? Então, por exemplo, o Benjamin, agora quem está sozinho? O Lourenço, né? O Lourenço. O Lourenço fica sozinho com a gente, enquanto 2 estão para a escola. Depois, passa um período, a Carol inverte. Aí o Miguel passa a andar com o Lourenço e o Benjamin fica sozinho em casa no outro período. Sabe o que aconteceu? O tempo de qualidade mudou completamente com todos. A casa ficou mais tranquila. A casa ficou tranquila, porque eles todos... Eles passaram a brigar menos. Passaram a brigar menos. Nós começamos a notar a qualidade individual de cada um. Sim. Porque quando você é pai de muitos filhos, mais do que 2, você já não está nem com paciência de olhar na cara de ninguém. Você empurra a boiada junto. E vai. O que você tem que fazer não é nem criar filho, é separar briga quando você tem 3, 4 filhos. É o dia inteiro, um amarrando a cabeça do outro e tudo mais. Então, o que você tem que fazer? Quando eles se encontram, eles estão morrendo de saudade. Morre de saudade, tem respeito, brinca. são parceiros, e a gente começa a dar o treinamento individual. Então, se você não investir tempo de qualidade, saiba, seus filhos se tornarão não só idiotas, mas se tornarão delinquentes. Vira essa boca para lá, vou virar, ó. Seus filhos, se não tiver tempo de qualidade, virarão delinquentes. Não, Pablo, bate na boca. Seus filhos, se não tiverem tempo de qualidade, vão virar delinquentes. Tem uma pessoa que talvez vocês não vão gostar do exemplo, mas vocês vão começar a respeitar, pelo menos nessa área, essa pessoa. Tem um político, Carol, chamado João Dória, não é mais político, voltou para a vida dele, saiu da política. Ele fazia um negócio muito massa. Antes da política, né, a política deu uma desregulada na vida dele. O João Dória, ele é um pai amoroso. Ele ficava, cada semana ele tirava com um filho e dava atenção máxima para esse filho. E aí ele fez isso por diversos anos, uma postura de pai, assim, completamente top. A política foi e trucidou tudo, né? Trucidou tudo ali que ele construiu, acho que ele está recuperando isso agora. Mas se você, anota aí, não tiver individualidade, não estou falando para você gostar ou não do cara, mas é legal você saber o que as pessoas, elas carregam, né? Então ele de todos, né, de tudo que você pode ouvir de bom e de ruim do cara, ele fazia isso muito bem feito. E vocês, tem um tanto de gente falando, o calça apertada. Pega o que tem de bom. Pega o que tem de bom e para de ficar enchendo o saco. Tira o antolhos, assim. Tira o antolhos, sabe o que é antolhos? É uma tapa de cavalo. É aquela tapinha que coloca no cavalo para ele olhar só pro caminho, entendeu? Ele não vê mais nada. Ele fica aqui, ó, limitado. Então, só para você ver. É tão ruim quando você está instruindo uma pessoa que é preconceituosa, porque ela pega o que ouviu da pessoa e desce o pau nela. Eu estou te falando, isso é uma coisa a se modelar. Então, sabe o que eu queria? O João Dória, não estou falando da política, nem que ele errou com o negócio de Covid ou não, eu sei lá o quê. Eu quero que você dê palmas, bata palmas pelo Dória e fala, uau, ele trata assim a família. Ele faz isso. Eu não sou de partido dele, eu não tenho amizade com ele, mas eu tenho um problema. Eu gosto muito, muito de modelar as pessoas. E eu não quero saber quais são os milhares de erros, eu quero só modelar aquilo que faz sentido. Exatamente. Então, você que é tirador de onda,
você acha que a pessoa não serve para nada. Olha lá, a pessoa escreveu, não acho nada de bom no Dória. E eu estou acabando de ensinar. Então, você está e quebrando um explicar. princípio, né, bíblico. Porque se você não consegue aprender, logo alguém vai falar mal de mim e você vai parar de aprender comigo. Logo alguém vai falar mal da cara. Então, o que você tem que entender é sobre exatamente como tirar proveito das melhores coisas que as pessoas fazem. Então, por favor, entenda definitivamente que a ignorância, o preconceito vai fazer você aprender menos. Modele as pessoas independente de gostar delas ou não. Ponto. Tá? Modele. Talvez você é intolerante desse jeito porque seu pai falhou. Ele falhou com você, não te ensinando a modelar pessoas. Se você não sabe modelar o que as pessoas têm de melhor, a única pessoa que você vai modelar na vida chama-se Jesus. Nenhuma outra pessoa pode sair dessa live, a gente não serve para você, ninguém mais serve para você. Porque você eleva um padrão tão alto que nem você vai conseguir viver nele, tá bom? Eu fiquei impressionado de amigos em comum falar isso e ficou muitos anos fazendo isso. Tá bom? Então vamos nessa. Ensine regras para os seus filhos, só regras e não princípios. Vocês terão filhos completamente idiotas. Completamente idiotas. O que significa isso? Se você só põe regra e não instala princípio, seus filhos vão parecer bois no pasto. O que eles vão fazer? Eles vão só curvar a cabeça o tempo inteiro. Então, você é um pai que ensina só regra? Se você é um pai... Estamos falando de regra. Você é um pai que só ensina regra, não ensina princípio, seus filhos vão sofrer bastante. E eles, sim, serão conhecidos em vários lugares como pessoas, né, realmente idiotas. Pá, por que você está usando essa palavra? Para te irritar. É para irritar você. Pessoas limitadas, né? Você coloca um cercado e fala assim, ó, você não pode passar daqui. E uma das coisas que a gente pode fazer é aproveitar as situações do dia a dia para ensinar sobre princípios. Na verdade, é o contrário. Quando você ensina sobre princípios, você consegue reforçar durante as situações do dia a dia. E isso facilita muito a educação. Porque você lembra, por exemplo, né, tem o livro aqui do Jacarezinho Egoísta, que é um livro muito bom e que eu indico. Quando um dos filhos está sendo egoísta, porque eles acham maravilhosa a história. Então, quando um dos filhos está sendo egoísta, você lembra. Você fala assim, filho, lembra do princípio da generosidade, ser generoso, da aliança, seja generoso. E a criança, ela desmonta mais rápido daquele estado que ela estava de não conseguir pensar diferente do que ela estava pensando. Então, cabe a você, pai, cabe a você, mãe, ensinar princípios e valores para o seu filho, lembrando que, ou melhor, não ensine. Viva. Não ensine. Você sabe por quê? Porque se você ensinar, nós teremos uma sociedade que funciona. Se você ensinar princípios e valores para os seus filhos, nós não teremos políticos corruptos nos governando. Sabe por quê? Porque se você ensinar, o seu filho, ele vai estar lá. E ele vai ser instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Não ensine, porque se você ensinar princípios e valores, a nossa sociedade, ela vai deixar de ser uma sociedade decadente. Uma sociedade que só fala que não tem nada que edifica. Nas músicas, nas mídias. Não ensina, não. É melhor. Vai dar muito trabalho para você. Não ensina, não, porque aí seu filho, ele vai te respeitar na sua velhice. Entendeu? Não ensina princípios para ele, não, senão ele vai te respeitar na sua velhice. Quer fazer seus filhos serem idiotas? Crie um negócio chamado superproteção. Proteja seus filhos de cair, proteja seus filhos de machucar em todo o tempo, proteja seus filhos de esportes de contato, proteja seus filhos o tempo inteiro, sem parar. Colocar na bolha. O que você faz? A superproteção vai fazer com que seus filhos sejam animais domesticados. Isso, os filhos são selvagens. Eu queria que você escrevesse isso. Meus filhos são selvagens. Aí você fala, mas eles não podem passar vergonha em mim. Eles vão passar vergonha em você. Exato. Eles vão querer assumir um comando o tempo inteiro. Quanto mais velhos eles estiverem, mais o comando eles vão assumir. Tá confuso.
Quando a vida tá bagunçada, Feliz. a Monique escreveu, eu protejo demais. Então, esse é o problema da superproteção. É que a mãe acha que tá fazendo certo. Entendeu? Porque existe a diferença entre superproteção, anotem isso. Existe diferença entre superproteção e proteção. A proteção, ela é devida. Você proteger seu filho de, né, de às vezes cair de um lugar, você cuidar de seu filho, a alimentação do seu filho, você colocar seu filho para dormir na hora certa. Isso é proteção. Você lembra o dia que você não gostava de jeito nenhum de eu fazer lutinha com os meninos? Não, a gente Eu luta lembro. direto e as brincadeiras irritam a mãe. Irritava, hoje não me irrita, não, Hoje eu acho ela o máximo. percebeu. Por quê? Porque se você não ativar a virilidade, aí agora eu vou falar do jeito positivo, tá? Alguém tá falando, eu sou o protetor dos meus filhos, mas não precisa ser o super protetor. Por exemplo, tem um protetor solar, mas você quer tampar seu filho debaixo de você. Deixa o sol dar uma queimada no couro dele para ele ver o que acontece quando não usa o protetor solar. Alguns de vocês querem proteger seus filhos tanto, que você não deixa eles nem sair de casa. Eu tava falando pra Carol, a gente mora num condomínio de luxo, com segurança reforçada, absurdo, um negócio brabo. Os nossos filhos têm um tipo de vida que eu pegava uma bicicletinha com 9 anos de idade e atravessava o centro da cidade. Os dias não eram tão maus como os de hoje, não tinha tanto psicopata, tanto estuprador, né? Porque a internet também faz com que você esteja numa sala dessa aprendendo, mas como também tem um monte de gente agora arquitetando bandidagem. Exato. E fazendo coisas horríveis. Exato. O que eu quero que você entenda é o seguinte, se seus filhos ficarem, né, sendo super protegidos, eles não vão ser bons em network. Por quê? Porque você falou assim, você mesmo não é bom em network por um motivo, quer saber? Porque você falou assim um dia, seu pai falou para você, você não pode falar com estranhos. Ele estava com o coração correto, ele não queria te ferrar, mas ele acabou te ferrando. E ele não te explicou porque. E na fase certa, ele não te ajudou a sair disso. Entende? Então, são coisas que vai idiotizando a pessoa. E a nossa intenção aqui nessa live é fazer com que você pegue nas rédeas do treinamento dos seus filhos, crie um departamento de gestão de novas famílias, essa gestão são dessas crianças que, na verdade, são nações, e você treine absolutamente cada um deles. Eu vou me desafiar aqui agora, ainda não tem, eu e a Carol, nós vamos criar um treinamento para filhos. Treinar. Falar assim, ó, vamos passar 100% da fase daquilo que o seu filho tem que, no mínimo, treinar. Treinar quando é bebê, tem que treinar o bebê. Essa mulher aqui treina o bebê. Meu pai falava, nunca confie em ninguém. O pai dela falou, nunca confie em ninguém. Você pega uma pessoa arrasada na vida e continua reforçando esse padrão de mentalidade. Ninguém é de confiança. Eu vou te dar uma frase do... Pensa um pouquinho, Carol. Henry Ford, fala, criança é o quê? Esponjas. Esponja. Henry Ford falou o seguinte, é melhor confiar em todo mundo e se decepcionar com alguns do que não confiar em ninguém, não crescer, não prosperar, não fazer grandes negócios. Não consigo sair com medo de pegar até gripe. Olha que linda. Uma mãe que não consegue sair com medo até de pegar gripe. As pessoas, elas baixaram o nível de sociabilidade, de confiabilidade. Isso vai ter um retardo intelectual, isso vai ter um retardo de inteligência emocional. O Henry Ford falou o seguinte, é melhor confiar em todo mundo, se decepcionar com alguns, fazer a seleção natural e tirando essas pessoas do meio do caminho. E aquelas que se conectam à distância com esse tipo de gente, do que você não confiar em ninguém, não prosperar e não fazer nada. Dê ordem sem combinar um com o outro. Cadê? Onde que tá isso? Aqui, ó. Falta de acordo entre os pais. Exato. É porque, assim, num relacionamento, quando a gente tem os nossos filhos, e isso se descobre durante a caminhada, você vai ver que tem muitas coisas que você discorda do seu cônjuge. Se você tiver um casamento alinhado, isso já facilita muitas coisas, né? Se você acertar no processo de recrutamento e seleção, se você investir no seu casamento, eu te garanto que quando vocês tiverem os filhos de vocês vão discordar bem menos em relação à educação, mas ainda assim vão discordar. E vocês vão aprender isso no processo, sabe? Então, assim, o máximo que vocês conseguirem estudar, o máximo que vocês conseguirem conversar, se vocês observarem uma situação, tragam um para o outro e converse tentando achar a solução daquele problema. Tá querendo abrir a boca? Eu lembrei que eu não dormi, aí acabou agora. Pois é. Deixa eu reiniciar o sistema. Vamos lá. Pegar a máscara do Homem de Ferro? Então, se você não tem acordo
você vai criar, vai treinar. Na verdade, você vai criar, né? Você vai fazer com que seus filhos não confiem em nenhum dos dois e que crie confusão entre vocês, para eles sempre sobressair a tudo que vocês estão fazendo. Tem criança que é tão velhaca, que tem criança não, elas são tão velhacas, que quando elas percebem que o pai e a mãe não têm acordo, sabe o que eles fazem? Usa Coloca um contra o outro. É, um jeito inteligente de conseguir o que quiser. Por quê? Porque os gestores são os panacas, então é muito mais fácil colocar confusão no meio deles, criando dispersão e vazar. Exatamente. Então é o seguinte, eu tava falando da lutinha. Eu luto com os meninos para ativar um negócio deles, virilidade. Quem é o mais viril? O mais novo é o mais viril. Ele tem que ser regulado porque ele passou do ponto. Ele é muito violento. Ele vai para cima, ele não aceita, assim, ele... Mais novo? É o Miguel. E aí o que acontece? Todos na sua medida. O que é mais forte precisa ser puxado para ele entender que não precisa de excesso de força. O outro é mais comedido, precisa pôr um pouco mais pressão. O outro está na medida. E aí tem que ficar olhando o tempo inteiro e fazendo gestão individual de cada um deles. Então essa live é como não ter filhos idiotas. A gente vai mudar o nome aqui porque tem gente que fica louco. Carol do céu, tô bocejando aqui. Você tá abençoando a live aí. O espírito já do viu sono. o cachorrinho, gente? Boceja de frente ao cachorrinho. O que ele vai fazer? Vai. Então é o seguinte. O outro, que é para fazer seu filho ficar um completo idiota, é você ser intolerante com ele. Nossa. A Carol aqui era campeã em intolerância. Bora! Vai. Não é desse jeito. Vamos para cima. Alguém perguntou se o Miguel é mais parecido comigo. Apesar de parecer papinho furado, mas todos parecem muito comigo. Cada um numa área. E eu explico por quê. Não é para falar de beleza. Parece comigo no quê? Parece um monte de coisa, cada um numa individualidade. Vamos sair da tela para abrir a boca. E aí, que você não é gravidez, eu não sei o que é, não. É sono, só isso. Você tá grávida. A live é... Você tá grávida. Uai, eu tô sendo contaminado pela grávida. É o seguinte, não seja intolerante. Vai. Alguém falou, o que é velhaca? Aqui em Sergipe, quem tá devendo grana. Não, aqui é quem é esperto. É quem é esperto. Olha lá, em cada lugar no Brasil é uma Velhaco coisa. E veiaco é pros goianos roceirão. Alguém perguntou se a gente não tem cachorro. Tem cachorro, raia, poderosa. Tá, você tá falando do qual ponto? Eu tô falando de intolerância. Quando você é intolerante... Você não entende a maturidade do cérebro do seu filho. Isso foi uma chave poderosa quando mudou para mim, que eu falei assim, que eu percebi, eu falei, gente, ele tem 3 anos de idade. Eu tô querendo equiparar o cérebro de uma criança de 3 anos com uma mulher de 30? A amígdala é responsável por a mudança repentina de humor da criança pequenininha, igual a ervilha, e quando ele fica adolescente, dobra de tamanho e essa pessoa entra num espírito de confusão gigante, naturalmente, pelo crescimento da amígdala. Exato. Eles não têm um poder de diálogo, de raciocínio como a gente. Essa semana mesmo, o Miguel estava montando um quebra-cabeça, ele estava montando, e aí a babá dele chegou e falou assim, vamos passear, Miguel? Ele falou, não vou. E ela, vamos, Miguel, você não quer passear hoje? Ele falou, não vou. E aí eu estava próxima, eu falei assim, eu olhei para ele e falei assim, ele falou umas 3 vezes que não ia. Aí eu estava próxima, eu falei assim, você quer terminar de montar o seu quebra-cabeça para depois ir passear? Ele falou, sim. Ou seja, era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que ele não ia parar de montar, que ele não queria parar de montar para ir passear, que ele queria terminar, entende? Então, olhe para ele, para essa criança, e tente enxergar qual é a maturidade O Asley dos meus Lopes filhos. falou aqui no seu Instagram, eu era um idiota e não sabia cuidar dos meus filhos, aprendi muita coisa no MDM. Uau. Ali no F10K foi muito top mesmo. É o seguinte, vamos pro próximo. Uma coisa que vai fazer seus filhos realmente regredirem na vida é você instalar medo neles ou deixar os medos que você já percebeu que eles carregam. Mentira ou do medo? Medo. E aí seus filhos, né, para eles continuarem nesse processo que é simples de continuar sendo idiotas na vida, chega para cá um pouquinho, você vai fazer algo que é transferir seus medos. Transferir medo, colocar medo ou não ajudar seus filhos a se libertar disso. Aqui em casa não fica com medo. Ter uma ancoragem para todas as crianças dessa casa falar.
O medo é que tem medo da gente. Porque nós fazemos coisas novas e o medo não é novo, o medo é sempre velho. Por exemplo, uma criança tem medo de dormir no escuro, a maioria das vezes, quem ancora esse medo na criança são os pais. Vou te colocar no escuro. Vai lá, tipo, a sua fala reforça. Assistir televisão, você não sabe o que está assistindo, aprende. Por exemplo, medo de animais, medo de bichos pequenos. Aconteceu aqui em casa há algumas semanas. Apareceu uma barata na hora que eles estavam indo dormir. E a babá ficou doida. Cuidado! Uma barata! Uma barata! Eu não estava em casa, fui saber depois. Uma barata! Cuidado, cuidado! O que aconteceu? O que eu tinha certeza que iria acontecer? Miguel acordou no meio da noite, tendo pesadelo, com medo. Por quê? Porque um padrão foi ensinado a ele. Então, não ensine esse padrão de medo. Óbvio, ensine prudência para o seu filho. Né? Por exemplo, a gente aqui em casa, quando eles estão fazendo algo que é muito perigoso, a gente fala, filho, se você cair daí, você quebra. Você sabia que se você cair daí, você quebra um braço? Ou sabia que se você cair e sair rolando dessa escada, pode acontecer isso? Aí o pai que não tem sabedoria fala assim, ó, você vai cair daí! Você já tá falando, é uma energia, você vai cair daí, não. O que você... Não, tem hora que o Miguel sobe nas coisas e eu falo, você tem noção que uma queda daí pode dar um traumatismo craniano? Aí ele, quê? Aí ele vai pensar, senta, e eu falo para ele, então, essa decisão sua foi muito interessante, você sabia? Sempre terminando com pergunta, anota isso aí. Melhor jeito de resolver a maturidade emocional do seu filho é com pergunta. Isso é muito forte. A galera tem medo de barata. Medo, a gente aprende com outra pessoa medo de barata, não tem jeito. Medo não precisa de livro, não precisa de vídeo aula, medo é só estar perto de alguém. A maioria dos seus bloqueios... Existe um livro chamado Antimedo muito bom. Tem um livro muito bom chamado Antimedo. O medo, ele é um negócio absurdo, que ele é transferido pela relação que você tem com gente medrosa. Você que anda com gente corajosa, você vai ficar igual essa pessoa. Tá em algum lugar aí. Olha o que eu achei aqui. Uma outra coisa que você vai anotar, seu filho virar um idiota, mentir para eles. Tem que falar a verdade doendo ou não. Tem que falar. Tem que ir para cima e pode doer o tanto que for. A gente não sai escondido para a criança não chorar. A gente fala, vamos sair, vocês não vão. É claro, a criança tem que saber que o pai e a mãe estão saindo e ele tem que aprender a lidar com aquela frustração. Papai e mamãe volta, a gente está saindo, mas a gente volta. Esse é o livro brabo. Brabo. Olha o que eu achei aqui também. Abaixo de tudo. A família. Só vou passar a figuinha a vocês. Aí. Para falar que vai vender, vocês... Então é o seguinte, o que é o medo? O medo é a fé negativa. Seu filho vai ficar atraindo essas coisas e tudo que ele fala que ele tem medo, fique tranquilo. Ele vai se lascar com isso. Fale sempre a verdade. Aqui nunca ouviram história de cegonha. A gente contou exatamente como é que faz. Abrimos um vídeo de reprodução humana, onde mostra com uma simulação o espermatozoide percorrendo dentro do útero, né, aquela corrida inteira. Tem na internet, a gente mostrou exatamente assim. Não tem papo de cegonha. Papai Noel, ele não é atleta porque ele bebe refrigerante. A gente falou para eles que o Papai Noel ganha royalty das propagandas da Coca há mais de 130 anos. Nós explicamos que o Natal é uma data de reunir a família. Eles também sabem que Jesus não nasceu no Natal. A gente nem queria que você contasse para seus filhos agora, senão vai ser tudo muito de uma vez e vai machucar todo mundo. Então, assim, vocês sabem que Jesus nasceu no mês de Abib, que é o mês do censo, né? Provavelmente ali próximo de abril. E aí o que acontece? Quando você entende essas coisas, você vai sempre falar a verdade para eles não vão ficar iludidos em história nenhuma. Tem que falar a verdade. Eu quero que você não dê rodeios, conte a verdade. Cegonha é para carregar caminhão. Aqui em casa é para carregar carro. Eu tenho uma cegonha, carrega 11 carros. Eu mostro isso aqui, é uma cegonha. Mas por que tem gente que fala? As pessoas falam que a cegonha traz o bebê. Deixa eu te falar, cegonha traz é McLaren, cegonha traz é Porsche, cegonha traz o carro que você quiser. Você elas falam isso porque elas têm medo de explicar e contar a verdade. Não tenha medo de conversar com seu filho. Quer que seu filho vire idiota? Fique conversando igual bebê com eles. A criança fica lá dentro e fala assim, eu podia tanto ter caído numa família onde o pai e a mãe não é idiota.
O cérebro dela está em franco crescimento, prosperando, e você lá achando que ele precisa de você falar esquisito. Deixa eu te falar. O fato dele não conseguir pegar as palavras, ele consegue conectar com você, mas você está falando igual javalias, não consegue entender o que vocês estão falando. A gente foi tomando vários choques, né, meu bem? De tanto curso que a gente foi fazendo, de tanta instrução, de tanta gente que carregava mais sabedoria que a gente. A Ediene falou um negócio interessante, porque eu não sabia explicar. Tem várias coisas que a gente também trava aqui. Exato. Como que nós vamos explicar isso? Tipo assim, alguém falou, é a prostituta. Como é que você ensina isso para um menino pequeno? Eu ensinei. Eu falei para Carol. Eu, como pai, eu vou mostrar pornografia para os meninos. A Carol ficou em estado de choque. Você sabe por quê? Você acha que alguém vai ficar aqui na Terra sem ver pornografia? Só que eu vou mostrar, estou esperando o momento certo. Exato. Estou amadurecendo para isso. Esse é o ponto. Fale a verdade, conte tudo para o seu filho, mas de acordo com aquilo que eles têm capacidade de compreender, de acordo com cada idade. Então, por exemplo, o dia que a gente contou isso para os meninos, que a gente mostrou como que funciona, espermatozoide, tudo, foi de forma muito lúdica. Eles amaram. E foi quando perguntas surgiram sobre o assunto, porque até então a gente falava que o papai colocava uma sementinha na mamãe e o bebê crescia, e era suficiente. Mas chegou uma idade que eles falaram assim, tá, mas como que essa sementinha vai parar dentro da mamãe? Como que eu vou mostrar pornografia? Eu vou falar para você que a gente já discutiu isso. Por que eu vou mostrar? O dia que eu vou mostrar, eu vou sair de casa. Não, você tem que ver. Eu mostrando arma para eles e falando, isso funciona. Para que funciona a arma? Aí eles falam, para caçar, para defender a família e para, que era a terceira coisa? Para se defender, né? Defender a família, para caçar e de forma esportiva. Eles respondem de bate-pronto, inclusive o Miguel sabe. E eu falo para eles, está escrito no manual desta arma. Um dia vocês vão manusear isso. No manual da arma está falando, se sacar, atire para matar. Ou seja, nós não fazemos esse tipo de coisa. Nós temos isso para proteger a nossa casa. No Brasil, eu explico como é que funciona, e que países que têm liberdade, como os Estados Unidos, tem mais arma registrada que gente. Aí você fala, você falou isso, eu nunca vou esquecer o momento que eu estava dando a instrução, explicando que aquilo pode acabar com a vida. A Carol chorou horror e saiu de perto. Eu falei, deixa que esse é o papel que eu posso fazer sobre a pornografia. Você vai mostrar do jeito inverso. Mas eu não chorei, gente, porque eu achei que estava errado, que o Pablo estava fazendo muito pelo contrário. Eu não sei se ele lembra, fui eu que pedi, né? Porque foi a primeira vez que ele chegou com a arma em casa e eu falei, amor, eu preciso que você converse com as crianças. Converse com os meninos, explique para eles. E aí, a arma fica guardada no cofre, do jeito da orientação exato, do exército, tudo certo. Mas eles agora você têm que pensa, saber. um momento que eles, de bobeira, pode acontecer, né? Não só a minha arma ou a arma de alguém, esses caras não saberem como isso funciona, para que funciona, você pode perguntar para eles, se uma pessoa levar um tiro em qualquer membro do corpo, tem 20 minutos para estancar o sangramento. Se a gente precisar de um socorro, os nossos filhos não são idiotas, eles vão fazer o que precisa ser feito. Eu já falei para a Carol também sabe atirar, e é boa atiradora. Por quê? Não é que a gente quer caçar confusão, mas imagina se um dia precisar, você ficar travado e por conta de ignorância você não consegue salvar a sua casa. Pode acontecer. Exato. Pode acontecer. Esse tanto de ladrão que tem, o Estado não dá conta de nos defender, você não dá instrução para os seus filhos. E se que revólver for um tabu, se pistola, se metralhadora, essas coisas forem tabu para essas crianças, na hora exata eles podem travar. Você sabia que tem várias pessoas que vão passar na polícia e aí eles chamam, por exemplo, para ir para patrulha, o policial, ele é tão bobo, tô vendo o Donete aqui, que é vereador e policial aqui em São Paulo, o Rodolfo Donete, ele pode confirmar isso para mim. Sabe o que acontece? Esses caras, eles não tiveram um tipo de instrução, não são viris, eles vão para a rua, eles ficam travados dentro da viatura, e os caras, o que foi? Não, filho, você não pode andar aqui não. Então você tem que dar instrução. Então, aqui vai uma lógica para você, uma hora, mostrar isso para o seu filho, dentro do tempo que você conhece seu filho. Eles precisam saber que existe a pornografia. Eu vou explicar para vocês como é que está planejado aqui. O Lourenço vai ser o primeiro a ver. E eu vou começar mostrando um vídeo das mulheres morrendo em suicídio e os homens também. Aí ele vai falar, mas por que o senhor está me mostrando isso? Estou já te contando que ele vai ver isso. Olha lá, o Rodolfo, que é polícia e vereador, confirmou. É verdade, Marção. Olha lá. Se você
é uma pessoa que não foi treinada, você vai entrar em estado de choque com coisas pequenas. Exato. Olha lá, outra pessoa está falando, muitos travam na viatura. Trava porque não tem essa maturidade de encarar um grande problema. Exato. Por isso você tem que treinar seus filhos. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso, absolutamente. O que é o fim dessas mulheres. E vou tocar no coração deles. Vou ensinar isso individualmente, não vou ensinar isso no coletivo aqui em casa, não. Não existe ninguém melhor para instruir seus filhos do que você. Você é a pessoa mais poderosa. Então eu vou mostrar isso para ele. Vou falar, filho, essas mulheres aqui viveram 30 e poucos anos, no máximo 40, porque elas foram acessadas indevidamente na sua sexualidade. Sabe o que é isso? Elas se venderam, elas fizeram isso e fizeram aquilo. Aí eu vou colocar o nojo que eu coloquei neles, que é o bloqueio positivo, anote isso aí. Vou colocar um bloqueio positivo que eu coloquei em relação, eu e a Carol colocamos em relação à Coca-Cola. Eu era um bebedor de Coca-Cola assombroso. Essa mulher aqui fez eu parar, porque ela falou assim, e como é que vai ficar os filhos? Quando a gente tiver os filhos, vão fazer o quê? Quando você tiver com um copo de coca, obrigando ele a beber um copo transparente, você vai beber um copo de esgoto. Exato. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou abrir mão disso aí. Porque não faz sentido. Então vamos lá. Alguém está falando assim, ó. Isso é crime mostrar pornografia para criança. Não, eu vou dar uma aula nisso. Sabe por quê? Porque na escola estão mostrando ideologia de gênero. Tá falando para o seu filho que é normal todo tipo de relação de gênero. E você, se não instruir isso dentro da sua casa, você vai perder seus filhos. Seus filhos virarão máquinas sexualizadas desde pequeno, máquinas erotizáveis. Depois de fazer essa primeira parte, que é a parte deles assustarem com isso, eu vou partir para a segunda. E vou explicar as 3 fases. Eu vou te explicar porque eu já fui gerente disso na Brasil Telecom. E a gente, né, dentro de um provedor de internet, vendia conteúdo adulto. Tem diferença de conteúdo sensual, erótico e pornográfico. Pornografia vem de Pornélio. Pornélio era um cara que gostava de fazer bacanais. Eles, né, o Império inteiro romano é completamente sexualizado. Na história romana inteira você vai ver que não tem esse negócio de, nossa, nós vamos guardar nosso corpo. Não, pelo contrário, os bacanais e toda essa questão de Pornélio, que da onde vem a palavra pornografia. Porno é esse atentado de ver as pessoas... Alguém está falando ali. Ou como é que se libertou da pornografia. E aí, pornografia, grafia é de coisa desenhada. Porno vem de Pornélio. E aí a gente tem que explicar isso para ele, da onde que veio, qual o fim dessas mulheres e mostrar. Isso aqui é sensual, isso aqui é erótico, isso aqui é pornográfico. O que você vai explicar? Você vai explicar no seu tempo. Você conhece seu filho melhor que qualquer pessoa. Eles precisam que o pai fale isso. E o pai, sendo a figura que representa o caçador na sexualidade, ele tem que dar essa instrução. Pablo, não tem um pai, você sempre vai fazer, você que é mulher, sempre dobrado a sua tarefa e vivendo com a metade daquilo que é seu desfrute. Mas vai ter que fazer. Você não vai erotizar seu filho, você não vai ensinar depravação e você vai instalar um temor no coração dele. Sabe, alguém perguntou, por que você colocou isso para eles não beberem refrigerante? Porque mata 132 mil pessoas por ano. Um copo de refrigerante equivale a 32, só para balancear o potencial de hidrogênio, que é o pH do corpo. Ele fica ácido, né, bebendo refrigerante, para ele voltar a ficar alcalino, você precisa de repor um copo de refrigerante com 32 copos de água. Faz sentido você ensinar essa merda para o seu filho? Beber refrigerante? Nós paramos de beber refrigerante em 2015. E foi a Carol que trouxe isso para dentro de casa. E eu falei, eu vou estudar, eu vou me libertar disso, e os nossos filhos não vão beber. Nunca colocaram isso na boca. Quando você ficou morrendo de medo porque você acha que o Estado tem que ensinar sexualidade, ou aquele filho de uma pessoa depravada que mora no seu prédio, na sua rua, que tem que ensinar isso, né? Eu lembro bem exatamente como eu ingressei na pornografia. Meu pai tinha essa instrução. E até peço licença para meu pai para falar isso. Meu pai foi a pessoa que me mostrou pornografia e ele tinha uma mentalidade. Ele queria me ativar para eu ser um caçador, para eu ser um homem, no conceito antigo dele. Meu pai é um grande homem de Deus hoje. Teve a vida transformada e mudou completamente. Agora eu quero que você saiba o seguinte, eu estou te falando que eu vou instruir, você está chocado, mas os pais do passado levavam seus filhos pequenos nos prostíbulos para eles terem experiências com mulheres em situações completamente degradantes, para ele ter o primeiro contato de sexualidade de uma forma completamente errada. Exato. Alguém está falando, Pablo, eu ensino meu filho que deve casar virgem. Não fala deve casar virgem, fala assim, essa sociedade está completamente perdida.
E se você guardar aquilo que é mais precioso para a pessoa que você mais ama, isso vai facilitar a sua vida de forma assombrosa. Então, sim, eu vou instruir. A Carol também, mais um momento, falou assim, meu Deus, que jeito você vai falar? Deus vai dar sabedoria. E a gente vai discernir a hora e o momento certo. Então, Deus vai dar sabedoria para nós, assim. E aí eu quero te dar essa instrução para que você saiba. Você é amado. Te amo. Então, quando você tem medo de instruir seu filho, o traficante aí da rua vai instruir seu filho. Quando você tem medo de ensinar seu filho sobre política, esses militantes esquerdistas vão fazer isso na escola. Aí alguém falando, ó, meu pai, alguém falou aí, ó, meu pai fez isso, me levou no cabaré com o irmão, tá falando aí, ó. Olha lá, ó. Olha isso aqui, uma mulher falando, com 15 anos o pai levou no puteiro. Deve ser seu irmão, né, filha? Seu pai não fez isso com você, que é mulher, não é possível. Então, a sexualidade, por exemplo, na religião é um grande tabu, porque ninguém tem coragem de falar disso. Então, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam, porque senão seus filhos... Olha lá, alguém falou, será que uma sexóloga não explica isso melhor? O Thiago está explicando, tá bom. Pensa numa sexóloga, cheia de bloqueio emocional, que não tem referência paterna, que não tem compromisso nenhum com o cristianismo, que não tem compromisso nenhum com família, derrotada, namorou 10 canalhas, uma mulher arrasada, talvez tenha um bloqueio por ter sido abusada. Pensa ela instruindo seu filho e você sobre sexualidade. Você acha que os especialistas realmente merecem um pingo de atenção? Você tem que ver as pessoas pelos princípios que elas vivem. Você tem que ver as pessoas, não é pela especialidade da faculdade que ela passou, mas pela experiência de vida, pelos bloqueios que ela conseguiu desbloquear. Aquilo sim vai trazer segurança. E eu não conheço uma pessoa mais poderosa para ensinar o próprio filho do que o próprio pai. Existem, óbvio, sexólogas que sabem instruir da maneira correta, mas a grande maioria usa essa ferramenta para te dizer como prender um homem, entende? E não como melhorar a relação do seu casamento, como se guardar de forma correta, como instruir de forma correta. Então, olhe os frutos, olhe a Vamos origem. testar. Você pergunta para a pessoa assim, para o sexólogo, o que você acha, por exemplo, de masturbação? Aí a pessoa vai falar, vou fazer o que eu já vi uma sexóloga falando lá no Serginho Groisman, quando eu era adolescente. Amor, você tem que se conhecer. É natural. Você tem que fazer isso e aquilo. Aí você pergunta para alguém que entende de verdade, vai falar assim, você sabe que isso gasta 30% da sua energia cerebral? E que você poderia estar emulando o seu cérebro com outras coisas que vão fazer você prosperar, mas você vive perdido e conectado em sexualidade, olhando pessoas como suas carnes de açougue. Aí alguém te dá um papum, não é especialista em sexologia, mas te falou aquilo que ninguém deu conta de te falar. Entende? A sexóloga da Globo vai te instruir sobre sexualidade. Exatamente. Aí você pergunta, você é uma pessoa do bem. Desculpa, mas eu vou falar um negócio pesado aqui. Lembra eu vou falar de amanhã, tá? As coisas pesadas de verdade vão ser amanhã, mas deixa eu te falar uma coisa. Alguém pergunta assim, sexo anal, o que você acha? Deixa pra live de amanhã. O que você acha? A sexóloga gosta de liberar o brioche, ela vai te dar indicação para você fazer isso. Depois que as pregas soltar, você vai fazer o quê? Eu queria que você entendesse. O que você vai fazer? Acho que tem cirurgia, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Ai. Se você chamar um engenheiro, ele vai te explicar como é que faz uma casa. Se você chamar só uma pessoa que entende o corpo humano, desculpa falar, você quer fazer, você quer liberar esse negócio, libera, ele é seu! Mas eu quero que você saiba uma coisa. A mesma coisa que você pensa fazer nisso é a mesma coisa de pegar uma carreta de 30 toneladas e colocar numa laje que aguenta 2 toneladas. Vai destruir a casa inteira. Não sei se você sabe, você vai estudar para você parar de ser ignorante. Exato. Mas vou te falar o que o sexo anal produz, tá? Afeta o sistema cardiológico, só para você saber. Isso foi uma amostra da live de amanhã, dentro do Clube 459. Isso. Link na bio, é só acessar. E para tantos que pediram sexólogas, para ter instrução com a sexóloga, a Ariane vai estar com a gente amanhã também. Aí eu vou arregaçar com esse assunto e vou soltar na mão daquela que vai te dar top. Monstruosa. Tá? E é para você aprender, para você ensinar seu filho. Não corra da responsabilidade. Aí tem gente que tá com raiva de mim agora falando, mas eu...
Não terceirize a educação do seu filho. Aí uma pessoa, às vezes, está ouvindo agora, ela fala assim, mas eu gosto de liberar o orifício rugoso lombar. Deixa eu te falar, amigo, ou amiga, não sei o que você está fazendo. Se o mundo inteiro estiver fazendo isso, não é porque a maioria está fazendo que isso vai ser certo. Fique em paz. Você precisa aprender a usar seu corpo, a sua alma e seu espírito. Então, eu não vou alongar, eu gostaria de Vamos passar entrar. para o próximo? Eu poderia entrar nisso, eu gosto de instruir muitas pessoas em tudo, absolutamente tudo. Você, olha lá, a pessoa grilada, o que que tem liberar a parte sombria das trevas? Faz o que você quiser. Vai, É próximo seu, ponto. faz o que você quiser. Que bem. Qual ponto? Esse. Aqui, ó. Comparações. Você quer fazer seu filho ficar um idiota, fica comparando ele com os outros. Nós mães somos ninjas em fazer isso com bebezinhos. Ah, mas por que o meu não anda e o dela já anda? Ah, mas o seu filho ainda não senta? Nossa, o meu já senta. Nossa, mas seu filho até hoje não fala? Ó, crianças que demoram a errado? andar, elas têm uma habilidade motora superior das outras que andam mais cedo. Só que a Judite, que é a sua vizinha, o filho dela andou mais cedo. Aí você cata o pano de prato, passa debaixo dos braços da criança e fala, vai andar, a fé da Judite andou. Aí a criança fala, deixa eu te explicar, eu estou desenvolvendo habilidades motoras. Tem como você me soltar no chão? Tem como você me soltar? Enquanto o bebê está engatinhando, ele está desenvolvendo toda essa musculatura. E tem um estudo, eu não sei qual, eu lembro de estudar isso na época, que diz que quanto mais um bebê engatinha, mais ele desenvolve essas habilidades. Então, ele vai ter mais habilidade. Eu, por exemplo, comecei a andar com 9 meses. É uma benção. Sabe o que acontece? Para de competir desde bebê com os outros. Tem gente que tem filho junto, a gravidez junto, competindo uma com a outra. Exato. E quem nasce primeiro é melhor. Maior. Sua barriga é pontuda, é para cima, é para baixo. Não, chefe, para com isso. Deixe seu filho em paz. Se Deus não tivesse nos feito na individualidade, ele teria feito a gente no esteiro e todo mundo podia ser comparado. Você só compara coisas que foram fabricadas. Gente, não pode ser comparado. Então é o seguinte, quando a gente falou comparações, seu filho vai nascer derrotado, vai crescer derrotado, vai ser um humano derrotado, porque você compara ele com os outros. Você, pai e mãe, tem autoridade absoluta com o seu filho, depois ela passa para relativa. Não sei se vocês sabem a diferença. A autoridade absoluta é quando você está no governo total. Quando seus filhos vão transicionando para assumir as famílias deles, eles vão passar para a autoridade relativa, ou seja, eles não têm que te obedecer mais. Próximo ponto é, ao invés de você gastar tempo com seu filho, investir carinho, atenção, faz o seguinte, vai lá, compra um presente para ele, vai lá, gasta dinheiro com alguma coisa, compra um presente, suborna ele, faz isso, é melhor, é mais interessante. Mostra para ele que ele não é a prioridade, que a prioridade é seu trabalho, que a prioridade é seu celular, que a prioridade é outras pessoas, mas ele não faz isso. Se você quer que seu filho se torne um idiota, cobre ele muito. Cobre ele muito. Ele vai se esconder. Além daquilo que ele consegue entender. Ou se não, se você achar muito difícil, não cobre nada dele. Nos dois lados vai dar tudo errado. Deixa ele fazer tudo do jeito que ele quer. Coitadinho, ele não consegue. Gente, a criança ela tem que desenvolver responsabilidade. Ela tem que saber que ela tem que contribuir com os cuidados da casa. À medida, óbvio, lembrem que tudo que a gente está falando aqui é de acordo com a maturidade da criança. Mas permitam que os seus filhos sejam independentes desde pequenos. Permitam que eles desenvolvam maturidade. Não cobrem demais e nem de menos. Tenham bom senso. Tenham bom senso. Sejam vocês responsáveis. Não jogue essa responsabilidade para a criança. Eu lembro de um dia que me doeu tanto. O Lourenço tinha uns 3 anos. E eu falei assim, filho, você tem que ser responsável. O Pablo olhou para mim assim, ele só olhou. E aí a ficha caiu. Eu falei, gente, como que eu tô cobrando esse nível de responsabilidade de um menino de 3 anos? Mude as palavras. Fala, filho, você é um menino zeloso. Como que a gente pode fazer diferente? Ou, filho, você é um menino responsável. Como que você pode fazer diferente para cuidar disso? Entende? Tudo com amor.
com respeito. Então é o seguinte, você cobrar seus filhos atitudes maduras vão fazer com que ele não amadureça. Você tem que entrar na cobrança e ser pontual na fase que ele está. Se você fizer isso, você vai treinar seus filhos de uma forma que eles vão amadurecer. E isso vai te dar tanta alegria, porque o treinamento ele é para o amadurecimento. Tem uma coisa, amor, na instrução, que muitos pais também deixam os filhos fazer alguma coisa, ou o filho faz por conta própria. O pai e a mãe vai lá e critica o que o filho fez. Sabe? Cara, Tipo alguns de assim, vocês têm que dar uma medalha, porque não foram treinados, foram destruídos emocionalmente. Tudo que você estava desenvolvendo, às vezes tem pais aqui que colocaram para ferrar a vida do filho. Vocês chegarem aqui, vocês chegarem até aqui foi assim, foi absurdo. Então vocês estão de parabéns terem chegado aqui, mas corrijam aquilo que não foi adequado no treinamento. Eu nem sei se você recebeu um treinamento, né? Talvez você recebeu, foi só uma criação. exato. Eu posso falar para vocês, com todos os erros que os meus pais cometeram, eu vi minha mãe me treinando absurdamente para amar a palavra, eu vi meu pai me treinando para aprender a vender, para aprender a ser elegante, para aprender a fazer tanta coisa. Meu pai me treinou, e ele até deixava claro, essas coisas que eu não gosto que você aprenda, eu vou continuar fazendo, mas eu não quero, mas não adianta, o filho ele vai aprender, e isso vai ser assombroso. Então, por exemplo, nós estamos aqui falando para você sobre aquelas coisas que você deve fazer para patrocinar seu filho negativamente, né? Para ele se tornar um idiota. Usamos essa expressão para mexer muito com você. Chamar sua atenção. Então alguém perguntou, vocês disciplinam com a vara? Depois de compreender a fundo o que a palavra diz, a vara é uma expressão idiomática, um símbolo, e não para ser usado na criança. E aí o que acontece? Isso nos libertou. Por quê? Eu apanhei pra caramba, Carol também apanhou pra caramba. Aí você fala, eu também, mas a gente conhece muita gente que não apanhou e funcionou. Então, quando você vai ver, aqui eu fui espancado e funcionou. Aí você vai espancar seu filho, às vezes você vai só passar do limite, além de arrumar uma cadeia, você pode matar seu filho. Às vezes você tá na ira, seu filho tá tão louco, insano, só que na verdade a vara aponta para disciplinar. Se a gente tratar nossos filhos como bicho eles serão. Se você falar assim, ó, a vara, para você entender, é para mostrar que tem alguém na guia, falando, você vai seguir essa linha. Engraçado é que no judiciário tem a vara da infância e da juventude. Ninguém apanha lá. Assim, lá na cadeia tem outra lei, né? Quando você vai preso, por exemplo, igual o Lula, você vai viver sob debaixo de duas leis, a lei, né, penal e a lei do crime, que comanda lá dentro. Agora, fora isso, você tem que entender que vara é disciplina, é guia. O que você vai fazer com isso? Você pode bater, eu te confesso, não vai mudar. Eles vão ficar com medo de você, mas o verdadeiro respeito é você falar com uma palavra e cumprir essa palavra. Exato. Quantas vezes eu falava e frouxava, essa Carol falava assim, ó, não faz isso, não faça isso, eles não vão respeitar a gente. E eu falava, então nós vamos descer a pressão e nós vamos para cima desses caras. Teve algumas vezes que a gente foi corrigir as crianças e a gente fez um nome na semana. Essa é a semana do cerco. Nós vamos fechar esses caras aqui, nós vamos para cima. E a Carol, calma, eu falei, não, eles não vão ser idiotas na vida. Nós vamos parar tudo que nós estamos fazendo e vamos dar atenção para esses caras. E absurdamente nós vamos pegar no pé deles e eles vão achar isso insuportável. Eu e a Carol, nós temos um estilo, não sei qual é o seu estilo. Se você tem um estilo, escreve aí o estilo. Você é mais durão, você é relaxado, você não tá nem aí, você é comedido, você é mediano. Nós somos durão. Eu e a Carol, nós somos durões. O que a gente faz? Parece aqui, Carol, você tá ficando fora dessa tela. Nós somos durões e nós não admitimos a criança crescer para cima da gente nem quebrar os princípios que nós estabelecemos dentro dessa casa. Eu sou durão. Só que a gente não é exagerado. Então, assim, eu sei a diferença do perdão e da disciplina. E a gente quer estimular você. Você pode ser durão, você pode dar uma criação rígida, mas se seu filho parar de confiar em você, acabou o jogo. Nós vamos falar mais uma forma para você fazer seu filho virar um idiota. A Carol comentou, chegou a falar, mas a gente não terminou. Eu lembrei um aqui. Fala. Aí você fala outro. Sobre essa questão que eu falei anteriormente, de
daquilo que o seu filho fizer, você, né, você chamar a atenção dele, tipo, chamar a atenção de forma equivocada, né? Você falar assim, por exemplo, o filho arrumou a cama. Ao invés de você falar o que ele fez, filho, você arrumou sua cama. Parabéns. Você chega lá e fala assim: Meu Deus, mas que cama horrorosa é essa? Você não sabe arrumar a cama, não, menino? Que é isso? Que dia que você nunca vai aprender a arrumar a cama? Não Esse fala negócio assim. aqui mal feito desse jeito? Não fala assim. Aí você acabou, você destruiu a criança, você humilhou a criança. Gente, e também não. E o oposto também funciona. Não minta para sua criança, sabe? A câmera tá lá, mais ou menos. Aí você fala assim: Nossa, mas que cama linda, maravilhosa. Você é um gênio, meu filho, você é único. Coloca ele lá no pedestal e fala: Você é maravilhoso. Fala, filho. Aqui vai uma dica simples e fácil e poderosa, que é só isso que a criança quer. Você olha para o seu filho e fala assim: Filho, você arrumou a sua cama. Parabéns por você ter arrumado a sua cama. Então, que o elogio seja proporcional ao resultado que o seu filho deu. Porque senão, lá fora, quando ele fizer qualquer merda que seja e não receber o elogio que ele recebeu em casa, que a mamãezinha protetora dele dava, o que ele vai virar? Ele não vai saber lidar com isso. Entende? Qual o melhor estilo de criação dos pais? Treinadores. Você virar um treinador, parar de forçar a autoridade, que aí quando você força a autoridade, você acaba ficando autoritário. Seja flexível em coisas que não são fundamentais e duro naquilo que é fundamento. Escreve assim, ó, dureza no que é fundamento e flexível naquilo que não é fundamento. Vou explicar. Isso Nós é vemos, mais um ponto? nós vemos pessoas brigarem por conta de religião. E a maior parte das brigas não é sobre os fundamentos da fé, é sobre assuntos acessórios. O que você come, o que você não come, o que você põe na cabeça, o que você tira da cabeça, que cor que você pinta a sua unha, que tamanho que é a sua... Isso tudo é doutrina, isso não tem que ser discutido. Você está num grupo, você discute, faz. Você não está, não faça. Seja durão naquilo que é fundamental. Eu, por exemplo, Carol chora de rir eu fazendo isso. Eu não estouro emocionalmente, não tem essa onda. Já estourei há muitos anos atrás. Né? Quem pagou caro foi o Lorenzo. Ele foi o cara que viu uma fúria minha. Só que tem um detalhe. Coitado do primeiro. O primeiro, ele viu isso acontecer. Mas sabe o que eu falo para Carol? Eu também cresci muito emocionalmente, desenvolvi muitas minhas habilidades emocionais. Sim. Então, meu filho, minha esposa, ninguém me tira do sério, absolutamente. Eu ligo aqui, é uma turbina e casco fora. Vou resolver de outro jeito. Só que tem horas que eu falo para ela, fica vendo rodar baiana aqui, que não vamos para cima. Intencional. Intencional. Eu tô tranquilinho aqui, eu falo, eles não podem mexer nisso, porque isso é fundamento. E aí eu vou para cima, a Carol, ela dá risada e todo mundo entra em pavor, porque eles não sabem que eu tô fazendo ali exatamente o momento onde eles começam a assombrar. Eu só faço isso em questão de desonra. Então, quando há desonra, eu vou para cima. Eu fiz isso no carro hoje. Eles estavam me desonrando, os dois. Desonra, acabou. Eu falei Nós vamos pra de um cima. jeito com eles. Acabou na hora que eu... Então é o seguinte, no que é fundamento, mexer com desonra é aquilo que vai amaldiçoar eles. Então, assim, você como pai, não deixe o seu filho ser desonroso, porque a desonra vai amaldiçoar seu filho e você está autorizando a maldição. Você vai ser autoridade sem ser autoritário. Você vai ser duro, porém flexível naquilo que não é fundamento. E isso foi difícil, porque a Carol queria ser linha dura em tudo. Eu falei, Carol, não dá para brigar com esses meninos em tudo, senão esses meninos não vão aguentar olhar na nossa cara. E a maternidade fica muito mais leve, porque você vê graça. Hoje lá no shopping os dois começaram a lutar judô de frente a porta do elevador. E meu pai falou assim, aqui não faz isso aqui não, vamos brincar em casa. Eu falei, pai, deixa fazer aí. Ah, mas machucar, machucou. Machucou, tá tudo bem. Então, assim, a maternidade ela fica muito mais leve. Quando você aprende que tem coisas que a gente criança, tem coisas que tá tudo bem, sabe? Tem coisas que seus filhos, eles vão te passar vergonha. Mas
eles só vão aprender se eles tiverem experiências com essas situações. Ó, seu filho desobedecer em qualquer grau não é desonra, tá? Mas você cobrar dele uma postura, ele passar uma vez por cima, passar a segunda, passar a terceira, você tem que verbalizar para ele e falar, você está em desonra. E ensinar o peso disso. Onde você tem que rodar o pau, quebrar o pau dentro de casa, é ensinar isso para ele. Outra coisa, seus filhos quererem mudar você, isso é desonra. Seus filhos não têm essa autorização. E seus filhos afrontarem a Deus, é desonra. Os seus filhos, eles, se forem honrosos, tem uma promessa. A primeira promessa da Bíblia é que quem honra pai e mãe vai viver mais dias, vai ter longevidade e vai ter prosperidade. Imagina, são duas promessas. Esse é um recurso bom para utilizar na hora de ensinar sobre honra e obediência. Bater, filho bater no pai. Mesmo Desonra. quando é pequenininho, bate o pai. Pai, não, tá tudo bem. Ô filho, não faz isso com o papai, não. É desonra. Aqui o clima fecha na hora. Filho alterar o tom de voz para falar com o pai e com a mãe. Ou falar de forma desrespeitosa. Isso é desonra. São alguns exemplos de desonra. Entendeu? Então é o seguinte, nós vamos encerrar. Esse foi o último, né? Mas já tá bom, né? Poderia ser uns 40, 50, acho que a instrução, ela nunca é demais. Eu quero falar algo para você que está desanimado assistindo, porque você pode falar, o meu caso está tarde demais. Eu queria todos escrever se esse código é pesado. O código é, nunca é tarde demais para começar e nunca é tarde demais para começar e sempre é cedo para desistir. Isso. Escreva assim, ó, nunca é tarde para começar, sempre é cedo para desistir. Ou seja, não desista nunca e recomece sempre que for necessário. Então, o que eu quero que você entenda, alguém falou, e quando a criança é pequena, bate no rosto, segura no pulso, olha bem no olho, chega próximo, dá um zoom in, olha no olho e fala, isso é desonra. Você tem que ensinar para o seu filho o que é desonra, desde pequeno. Aí solta, vem cá, vamos sentar ali, vamos conversar. E aí essa criança ela tem que absolutamente aprender o que é desonra. Você tem que treiná-la no que é desonra para que ela não faça isso. Posso falar mais uma coisa? Pode. Que veio aqui uma coisa importante na minha cabeça. Não chantageie os seus filhos. Não fale para os seus filhos assim, ou chantageie, né? Se você quiser tornar ele um idiota. Não deixe seu filho ter uma relação, uma dependência emocional com você. Então, assim, quando seu filho fizer algo que te deixar triste, fale para ele, fala, filho, eu fiquei triste com isso que aconteceu, mas não use isso como bengala, nem use isso de forma rotineira e nem use isso para tentar gerar remorso no seu filho, entendam? Não use isso para tentar gerar remorso, para que seu filho se sinta mal. Você está estragando o seu filho. Quando ele for adulto, ele vai depender da sua aprovação, ele vai depender da sua opinião e de várias outras pessoas. Ele vai ter que aprender a falar assim: nossa, eu preciso da aprovação das pessoas. Então, não faça isso. Não chantageie o seu filho emocionalmente para você tentar ter o controle e o domínio da situação. Então é o seguinte, não faça nada para o seu filho ser um idiota. E com todo carinho agora, eu vou dar uma cutucada agora na sua alma, tá? Deixe de ser um idiota. Não falo isso em desrespeito, mas porque você carrega muita idiotice que foi programada aí dentro. Então o que eu falo para você é o seguinte, deixe de ser um idiota, esse é um recado com carinho, pra você salvar a geração. Seus filhos deixarem também, porque tem muita coisa errada que a escola instruiu, você não viu, porque você tá achando que essa terceirização vai dar certo. Não vai. Não vai. Se você souber que tem homens e mulheres de 40 anos que moram com a mãe, nunca investiram dinheiro, odeiam o capitalismo, odeiam a Bíblia, odeiam a liberdade, são comunistas, têm cachorros como filhos, moram com a mãe, só buscam a estabilidade, odeiam a Deus e a palavra, e estão agora sendo os grandes mentores dos seus filhos na faculdade. Isso é o que mais mexe no meu coração. Não sei se você assistiu um debate meu com a professora esquerdista.
eu tive uma compaixão daquela senhora tão grande que eu pensei, meu Deus do céu, o que é uma criança sendo instruída por uma pessoa desse nível? Uma pessoa que não tem compromisso com absolutamente nada que é eterno. Uma pessoa que está gastando dinheiro público para instruir seu filho para ele completamente ser um idiota. Eu não sei quantos de vocês viram um vídeo que vazou na internet de uma reunião de um povo aí comunista, e ela falando o seguinte, olha, gente, eu já fui da igreja, e um jeito maravilhoso para a gente entrar na cabeça das crianças é a gente infiltrar e ser as professorinhas da escola dominical. Você sabe por quê? Porque nas igrejas ninguém quer ir para a sala das crianças. Ninguém quer instruir as Cara, eu crianças. fiquei chocado de ver isso. Entende? A maioria, são pouquíssimas igrejas que levam muito a sério esse ministério. A igreja que nós éramos levava muito a sério. Era algo admirável. A gente aprendeu muito lá. Aprendemos muito sobre criação de filhos, sobre cuidar das crianças. Então, assim, é um jogo sujo que eles fazem. E você tá toda feliz, porque você vai poder ficar em paz um instante que seu filho tá lá sendo cuidado por alguém e essa pessoa tá doutrinando seu filho sem você saber, de forma errada. Gente, não despreze a instrução. Não despreze. É óbvio que a gente não sabe tudo. A gente sabe tão pouco ainda. Sabe pouco. Mas o pouco que a gente sabe, a gente está compartilhando aqui com vocês. E isso enriquece a gente de tal maneira. Faça isso você também. Instrua quem você puder. Ensine, sabe? Porque nós estamos investindo na próxima geração. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos calar. Tamo junto até depois do fim. Tenha compaixão, tenha ternura pelos seus filhos. Nós estamos aqui com o coração acelerado, pensando tanto que vocês vão modificar, né, os nossos próximos governantes dessa nação, que são seus filhos. Sim. Ame instruí-los, fuja da ignorância e continue prosperando. É isso que a gente deseja de todo o coração.